Então, dar boa noite a todo mundo que conseguiu estar aqui com a gente, agradecer a presença de todo mundo que está lotando esse espaço hoje, agradecer nossas intérpretes de Libras, muito obrigado, agradecer a honra de ter recebido esse convite. Eu estou do lado de dois faróis que há muito norteiam o meu caminho, pessoas que eu estou lendo desde a primeira graduação, pessoas com quem eu compartilho muito do meu tempo, preparando material de aula e de intervenção política. Mês passado, eu estava com uma das brilhantes orientandas da Marilena, que é a Isabel, que você orientou o trabalho dela sobre Rosa Luxemburgo. A gente estava no lançamento de um livro da Diana Assunção sobre Rosa. E a gente falou muito sobre você, Marilena, sobre como é uma presença fundamental no nosso pensamento. O Vladimir é outro alicerce também para a gente pensar. Sobre a finitude, né, sobre a necessidade da finitude dos processos, essa era uma das coisas que eu vinha refletindo quando eu estava preparando, né, um esquema de fala para hoje. E aí eu vou tentar, então, em pouco tempo, amarrar algumas ideias. A primeira delas é que, no meado do século passado, quando a França estava em ebulição política nos anos 60, e o movimento de mulheres estava organizado, o movimento de pessoas negras estava organizado, o movimento de pessoas LGBT estava pela primeira vez na história se organizando politicamente. Stonewall ia acontecer dali a alguns anos nos Estados Unidos. O movimento de trabalhadores estava na rua. O Foucault tem foto em passeata, do lado do Sartre, a Simone de Beauvoir, e o Fanon. Enquanto a França estava nessa ebulição, tinham alguns movimentos estudantis. Um deles é o Nós Estamos em Marcha, Nós Somos em Marcha, que pichava uma coisa nas esquinas de Paris. E essa coisa que era pichada era: sejam realistas. E quando você virava a esquina, o que estava escrito era: demandem o impossível. Sejamos realistas. Demandemos o impossível. Estou dizendo isso porque tem uma coisa, né, uma dialética negativa que o Vladimir faz nessa obra, que é pensar o conceito de política a partir daquilo que nós somos capazes de rejeitar, de negar. Então, a partir da nossa capacidade de dizer: isso não, e aqui debateremos, mas isto não. Começar por aí é importante, porque, como Marilena disse, como Vladimir reiterou, a gente se acostuma com uma certa tradição intelectual. Talvez a gente encontre isso bastante na Hannah Arendt, de pensar o político como o possível, né? De pensar o político como essa ágora onde o discurso pode se fazer ação. Agora, o Carl Schmitt, né, um dos ideólogos do nazismo, ele pensava o político como aquilo capaz de distinguir o amigo do inimigo. E o pensamento dele é fundamental para o nazifascismo. Os neoliberais vão tomar, o Milton Friedman, todos eles, né, os ordoliberais na Alemanha, eles vão tomar como papel central da sua filosofia dogmática o destronamento da política. Né? A Brown dedica um livro todo, Nas Ruínas do Neoliberalismo, a pensar isso. Cheguei onde eu preciso. Sobre a finitude das coisas, sobre a necessidade da finitude das coisas, é porque essa afirmação do Safatli sobre a morte de uma esquerda, ela causou um rebuliço, né, no discurso social. Então, quantas e quantas pessoas produziram texto, vídeo, análise, charge, né? Eu lembro de uma charge que falava: foi morte morrida ou morte matada? E foi a morte do encerramento do horizonte máximo.
Porque quando a gente não tem horizonte máximo pelo qual lutar, a gente perdeu a disputa por mentes e corações. Sem horizontes máximos, é muito difícil conclamar as pessoas a se engajarem em transformações de mais fôlego das suas realidades. E aí a gente escuta toda sorte, né, de discurso conformista, derrotista, de que o povo não quer saber de revolução, o povo quer saber de dinheiro no bolso, o povo quer saber de comida no prato. Bom, então vai restar para esses faróis, para os intérpretes dos faróis, alertar o povo de que, mantido o sistema, não haverá comida no prato, não haverá dinheiro no bolso. Os gestores do sistema, aqueles que geraram e estão gerindo o sistema como tal, eles estão projetando vida fora do planeta Terra. Eles estão projetando colonização de Marte. Eles estão construindo bunkers, onde vida humana vai poder, na ideia deles, se transcorrer por décadas. Resta a nós trazer isso como verdade, aquilo que precisa ser dito. O que sobrou para a esquerda gerencial das crises do capital é apenas o discurso da mentira. E como o povo não é estúpido, fica muito fácil diagnosticar uma verdade factual desse tipo de mentira de malabar discursivo. Vejam se a gente percebe o que está sendo dito. Quando se apresenta a pandemia no Brasil, o que a extrema-direita tem a dizer para a gente é assim: é uma gripe. Eu tenho histórico de atleta. O que está por trás da afirmação é: alguns morrerão. Existem os selecionados. Não há lugar para todos no barco. É a competição de todos contra todos. Os mais preparados e os mais fortes sobreviverão. No cenário neoliberal, isso não é a mentira. Isso é como opera o sistema. À medida que o mundo do trabalho se desfacela, Fordismo e Toyotismo, e a gente chega no capitalismo de plataforma, e o Ricardo Antunes, tem essa máxima muito boa de usar em sala de aula, que o capitalismo de plataforma é a protoforma do capital. Se a gente entende o que ele está dizendo, os nossos problemas de 1/4 de século XXI são, de novo, os nossos problemas do 1800. O que a contra-reforma trabalhista do Michel Temer fez com mulheres grávidas e ambientes insalubres? Fez com jornadas de trabalho? Fez com justiça trabalhista? Nós estamos vivendo uma realidade onde o acordado vale sobre o legislado. Nós estamos vivendo uma realidade na qual não há mais proteção de insalubridade para mulheres grávidas em ambiente de trabalho. Nós voltamos para uma realidade do 1800. O capitalismo de plataforma é a protoforma do capitalismo. Bom, o que nos sobra, então, para pensar finitudes e a necessidade de novas coisas? É que parece que a gente está vendo uma volta final do que a gente conheceu como o lulismo. O André Singer, ele tem uma definição no Os Sentidos do Lulismo, né? Reforma Gradual e Pacto Conservador, de 2012, que ele vai definir o lulismo como um regime que não politiza a esquerda, que não mantém bases políticas mobilizadas e que não faz disputa ideológica de uma sociedade. Se a gente pegar essas características, a gente deveria estar torcendo pelo fim dessa coisa e pelo nascimento de uma outra que vem aí. Acho que a gente ainda vai ter tempo para falar disso, eu vou rumar para a conclusão,
mas tem uma necessidade muito latente do nosso tempo presente, do nosso tempo político, que é que a gente seja capaz de fazer furo no realismo capitalista da extrema-direita. Tem esse autor, o Mark Fisher, que é quem cunha o termo realismo capitalista a partir do Frederick Jameson, e na última obra que ele deixa para a gente, antes de falecer, ele foi uma pessoa que cometeu suicídio. Essa última obra dele se chama Desejo Pós-Capitalista. É uma série de aulas que ele estava dando numa universidade na Inglaterra. E ele retoma um conceito do Jacques Derrida. Assim que o Muro de Berlim havia caído, e os intelectuais na Europa começam a pensar, bom, que esquerda é essa depois do fim? Que esquerda é essa depois da queda do muro? E o Jacques Derrida, um pós-estruturalista, é a única pessoa que, naquele simpósio, vai defender Marx. E ele prepara uma aula para aquela série de encontros chamada Espectros de Marx, um pouco retomando o início do Manifesto Comunista. Um espectro rondava a Europa. E ele diz que esse espectro do Marx vai sempre rondar o capitalismo. E que essa tem que ser uma das nossas apostas. A hauntologia, a sombrologia, é a única coisa capaz de fazer furo no realismo capitalista. O realismo capitalista é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim desse sistema. O que é a hauntologia? É encontrar os fantasmas desse sistema capazes de fazer furo no que está posto. Né? O Vladimir Safatli pontua que os pilares que organizam uma possível hauntologia... Eu que estou casando o seu Vladinho com o Jacques Derrida. Fantasias minhas. Mas os únicos pilares possíveis são a igualdade radical e a soberania popular. Enquanto os nossos projetos estiverem fora desses pilares, me parece que a gente não vai conseguir fazer furo, me parece que a gente não vai conseguir viver o fim disso para gestar o que virá. Né? E essa é a nossa tarefa histórica. É gestar uma outra coisa completamente diferente dessa que já apodreceu. Enquanto ele estava falando, professor, que esquerda é essa, né, depois da queda do muro? Aí, pensando no seu livro, eu fiquei pensando que esquerda é essa depois da frente ampla, né, que a gente vai ter. Bom, vou te passar para você comentar. Não, mas eu queria agradecer muito, Guilherme, pelas suas considerações. Eu acho que tem várias coisas que você levanta que eu acho também muito importantes, principalmente essa questão sobre, afinal de contas, o que é irreal dentro desse processo. Né? Quando você fala sobre o realismo capitalista, o Fischer, como ele pensa isso, né? De fato, me parece muito claro que assim, irreal não são os nossos desejos. Irreal é essa realidade que nos impõe. Né? É imaginar que essa realidade ela vai conseguir se sustentar por mais tempo, que ela vai, de uma certa maneira, responder a alguma coisa das nossas necessidades mais elementares. Que a gente está tendo leilão de petróleo hoje. Exato, da foz do Amazonas. Exato. E a gente esperava outra coisa. Essa é uma questão interessante, porque, afinal de contas, para ver como o nosso horizonte de ação diminuiu. A gente tudo. Não, dá até para tossir. Né? Porque assim, ninguém esperava uma revolução em marcha. Ninguém tinha essa. Mas, por exemplo, na questão ecológica, a gente esperava uma diferença substancial. Né? Só que agora a gente louva, a gente celebra diminuição de desmatamento. Ou seja, o desmatamento continua. E é sempre bom a gente lembrar, quando a gente fala em desmatamento no Brasil, foi atrás de uns dados, os dados são aterradores. Né? De 1971 até 2023, o Brasil conseguiu desmatar 3 milhões de quilômetros quadrados. Não há nenhum caso no mundo parecido. Nosso país tem 8 milhões e 500 mil quilômetros. Certo? Quando eu nasci até hoje, foram 3 milhões de quilômetros quadrados devastados. Ou seja, é um processo que está completamente
dentro da dinâmica do desenvolvimento brasileiro. Ele é um processo natural desse desenvolvimento, um desenvolvimento que se faz contra a natureza. Um desenvolvimento que, por exemplo, eu costumo lembrar de uma publicidade, talvez os mais velhos ainda lembrem, certo? Da época da Transamazônica, que apareceu em todas as revistas da época dos anos 70, que é, não por acaso, a publicidade é da Camargo Correio. Né? Você vê que esse pessoal ele tem alguma coisa para oferecer para a sociedade brasileira. Então, a publicidade você tem uma foto da floresta amazônica e, no meio da foto, como uma linha, tem a Transamazônica passando. E tem um título. O título é: Para unir os brasileiros, nós estamos vencendo o inferno verde. Ou seja, a floresta era isso, era o inferno. Era algo com o qual é necessário saber esconjurar. É algo que é necessário saber domar, dominar, destruir, destroçar, porque ela nos impede de nós sermos nós mesmos. Ela nos impede de nós realizarmos nossa emancipação, nossa autonomia, nossa riqueza, a riqueza social. Ou seja, ela é um entrave fundamental à nossa própria existência. Então, é claro, esse modelo, o mínimo que a gente esperava é que modelos como esse fossem questionados. Porque, afinal de contas, nós sabemos muito bem que nossa sobrevivência, o fato de nós não estamos nos escolhidos que vão estar na colonização em Marte, nem no próximo bunker, certo? Depende disso, depende da politização da questão ecológica, de uma maneira totalmente urgente e desesperadora. Né? Ou seja, e é sempre... Agora, o fato é que, quando a gente viu, por exemplo, ano passado, o Brasil todo entrou entrou em chamas, né? Você teve queimadas por todos os lados, queimadas que chegaram até as cidades, chegaram até Ribeirão Preto. Né? E as próximas a gente sabe que vão ser ainda mais fortes, porque o modelo ele não mudou, não foi problematizado. O que acontece? O governo federal oferece um plano safra de 400 bilhões de euros. Recorde. Ou seja, há uma inabilidade, no mínimo se pode dizer, há uma incapacidade de compreender os problemas nos quais nós estamos. Né? As crises nas quais nós estamos, e o tipo de resposta que é necessário para tais crises. Então, ou seja, acho que a questão fundamental, para compreender por que a esquerda chegou onde chegou, nós não tínhamos um diagnóstico correto das crises do capitalismo. Nosso diagnóstico não era um diagnóstico correto. A gente não entendeu, não havia uma crise de legitimidade, por exemplo, né, como foi dito durante tanto tempo, nos anos 70, certo? Não, na verdade, o que existia era uma aceleração da crise econômica, e essa aceleração da crise econômica colocaria em xeque, de uma vez por todas, as instituições que tinham sido criadas, assim, in extremis, certo? Para tentar rearticular um jogo de forças que era mais favorável à classe trabalhadora, né, depois do fim da Segunda Guerra. Então, ou seja, foi um arranjo local que durou 30 anos, 40 anos, e que ele seria suspenso. Como ele está sendo suspenso, não só na ordem nacional dos Estados-nação, mas a gente está vendo ele sendo suspenso, isso é o mais dramático, na ordem internacional, né, na ordem planetária, ou seja, você vai vendo ações de Estados que não tem mais nenhuma referência a qualquer tipo de lei internacional ou qualquer coisa que seja, certo? Porque, afinal de contas, o que acontece? Este é o realismo. Esse é o realismo que nos vende. E a gente sabe muito bem, esse realismo ele só nos leva a uma naturalização de um processo de guerra permanente. E esse processo de guerra permanente chega naquilo que você mesmo levantou. Quer dizer, chega numa situação na qual... Bem, se a guerra civil permanente se torna o modelo da sociedade, o Marx também imaginava que a guerra civil era o modelo social, mas exatamente para superar esse processo, para que ele terminasse em algum momento. Não, mas a extrema-direita ela faz da guerra civil o processo natural da sociedade, porque, afinal de contas, não tem sociedade para todo mundo. Sociedade não há espaço na sociedade para todo mundo. Então, a questão fundamental vira a partilha. Quem vai ser preservado e quem vai ser deixado de lado. E o discurso da forma empresa generalizada, ele naturaliza isso para todos nós. Para nós que nos organizamos dentro do horizonte da forma empresa geral, para nós fica muito natural a ideia de que, bem, aqueles que conseguem responder pela produtividade, né, pela inovação, eles sobreviverão, os restos vão ser deixados para trás. Certo? Ou seja, isso, na verdade, longe de ser um princípio de racionalidade econômica,
é uma forma de violência social. É uma forma de implosão completa de todas as relações possíveis de solidariedade social. É essa implosão que faz com que os sujeitos paguem caro por isso. Eu costumo lembrar que, para além de todas essas crises, econômica, ecológica, política, demográfica, social, existe ainda, e essa é talvez uma das mais brutais, uma crise psíquica. Uma crise psíquica que está vinculada ao fato da normalização de índices absolutamente, até pouco tempo, impensáveis de sofrimento psíquico. Vamos lembrar que só no Brasil, 13,5% da população brasileira foi diagnosticada com transtorno depressivo. 9,7% foi diagnosticada com transtorno de ansiedade. Isso são as pessoas diagnosticadas. O que mostra o quê? A normalidade é produtora de sofrimento psíquico contínuo. Mas não é muito difícil entender por quê. No momento onde você coloque todas as responsabilidades no eu, todas as expectativas, todas as exigências no eu, certo? E submete ao eu, como a Marilena mesmo falou, a um regime único de linguagem, baseada na racionalidade econômica, que é a linguagem do rendimento, da performance, certo? Do impacto, entre tantas outras coisas. É claro que acontece neste momento, é exatamente o momento em que o eu não tem nenhum apoio, nenhuma solidariedade natural com qual contar. Então, é claro que as pessoas vão implodir. Quer dizer, você vai ter... O capital tem essa característica fundamental. Quando ele está diante de uma crise, ele não freia, ele acelera. Ele acelera exatamente nas suas ilusões fundamentais, que é a ilusão da extração infinita de valor da terra e do trabalho. Ou seja, acelerar na extração infinita do trabalho significa fazer com que você imploda, mas que você continue produzindo. Né? Para quem ninguém sabe. Né? Por quê? Para parte a questão da sobrevivência, certo? Ou seja, uma redução sobrevivencialista da vida, esse é um elemento fundamental. Agora, isto nos coloca uma tarefa importante, que eu acho que, retomando uma ideia que eu acho importante do Adorno, né? O Adorno falava, numa sociedade como essa, a classe intelectual, que ela existe, seria bom que ela se autonomeasse, que ela não se escondesse, que ela não escondesse suas responsabilidades nesse momento, que ela não fizesse esse jogo infame que consiste em dizer, não, mas eu não quero ter protagonismo, mas enquanto eu não tenho protagonismo, vai você na frente, mas eu fico aqui no meu escritório, daqui a quando você terminar todo o seu processo, eu vou escrever um paper hiper interessante sobre as suas lutas, tal, né? Mas eu fiquei aqui, eu tinha um colóquio lá na Croácia para ir, desculpa, não deu para ir na manifestação. Né? Então, ou seja, ele tinha uma ideia muito interessante que consistia basicamente em dizer, a função da classe intelectual agora é acelerar a lógica da desintegração social. É impedir a ilusão de uma integração possível dentro de uma sociedade totalmente desintegrada. É confrontar essa desintegração com os sujeitos, não por aumentar o desespero das pessoas, mas exatamente para que elas possam sair dessa situação desesperadora. Porque, como a psicanálise nos lembra, a primeira condição para vocês conseguirem sair de um problema é ter a real extensão do problema diante de si. É ter a consciência da real extensão do problema. Quer dizer, essa consciência da real extensão do problema, ela parte de um princípio, que é o princípio de que, desta forma, é possível mobilizar realmente as pessoas para os problemas efetivos e concretos. Mas não dá para você esconder problemas desse tamanho em respostas desse tamanho, que é o que está acontecendo agora.